Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar aqui as últimas informações do Coringão, que hoje enfrentará o Flamengo pela 8ª rodada do Brasileirão. Tem pressão sobre Dorival Júnior. Tite será mesmo aí o ideal substituto para Dorival Júnior no Corinthians, se caso o Corinthians perder para o Flamengo hoje, rapaziada? Deixe sua opinião aqui nos comentários abaixo, deixe seu like aí no nosso vídeo e vambora para a informação. O Dorival? Começou. A chapa tá esquentando, que eu acho uma tremenda sacanagem, né? Um absurdo o que estão fazendo com o Dorival Júnior, mas essa pressão é muito mais de fora para dentro do Parque São Jorge. Eu conversei hoje com uma pessoa ligada à diretoria do Corinthians, uma pessoa muito próxima ao presidente do Corinthians, e ele acredita que o Dorival Júnior, mesmo em caso de derrota, não será demitido hoje pelo Corinthians. Então, semana que vem? Mas a pressão é forte e tem o negócio. O Vojvoda está no mercado. O Marcelo Paz gosta muito do Vojvoda. Trabalhou com o Vojvoda no Fortaleza. Falei isso tem uma semana. 2, 3 anos. Falaram que eu tava louco. Falei, pai, uma semana atrás, falei, gente, ó, o cara falou pra mim lá no Corinthians, estão esperando o Vojvoda cair no Santos. Pois é. Pois é. Eu acho, nada, pra mim o trabalho do Vojvoda no Santos foi péssimo. Péssimo. Só que eu não trocaria o Dorival Júnior agora, não. Também não. Não vejo um técnico melhor do que o Dorival Júnior hoje no mercado. O Tite talvez fosse o cara, mas hoje teria muita rejeição no Corinthians. Não, eu olhei ali pro canto, eu vou ser sincero, tá? Sim. Não, primeiro que eu acho até errado a gente estar falando disso, porque, cara, Claro. não tem o menor cabimento mandar o Dorival embora. Mas o menor. Gente, não tem. Não sei de onde surgiu esse papo. Agora, como surge o papo, mas eu não. Tem que falar, vou fazer o quê? Eu não posso opinar sobre o Tite. Eu concordo. Eu assumo publicamente que eu não posso. Porque eu tenho uma relação emocional com esse cara absurda. Eu também. Entendeu? Então eu não posso. Eu não posso, juro por Deus. Ó, falou que não ia, foi. É. Não quis. E eu entendo o torcedor do Corinthians que não quer ele. Sim. Só que eu não consigo, velho. Eu assumo, Michel. Eu assumo. Você também? Eu assumo. A torcida. E olha que desculpa. Desculpa, Cerezo. E também concordo, hein? Não faz um bom trabalho há séculos. Há muito tempo. Há muito tempo. Não é o mesmo Tite de antigamente, mas é o maior técnico da história do Corinthians. Disparado. Isso não dá pra você jogar fora, não dá pra você descartar. Ele vai voltar a ser técnico do Corinthians um dia. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não sei se vai ser agora, mas vai voltar a ser técnico do Corinthians um dia. Benja, com toda a sinceridade que me é peculiar, cara, eu quero te ativar pro inferno. É esse o real sentimento que eu tenho com relação a ele. Eu acho que não tem nada pior num ser humano do que um negócio chamado ingratidão. E o Tite é ingrato. Ele é ingrato. Primeiro, da forma como ele já saiu do Corinthians. À época, salvo engano, Cerito, você pode me corrigir, o presidente era o Roberto de Andrade. Ele fala pro Roberto, olha, eu só vou lá, vou conversar, mas não, já volto amanhã de manhã, tô aqui de novo para dar o treino, não sei o quê. Nunca mais voltou. Beleza, foi pra seleção. Foi pra seleção. Foi pra seleção. Ponto. Passados-se esses anos dentro da seleção brasileira, ele teve 3 oportunidades para voltar para o Corinthians e negou o Corinthians nas 3. Um fato histórico, foi Pedro que fez isso com Jesus. Mas ele não tinha obrigação. Peraí, vírgula. Obrigação ele não tinha. Eu ouvi o seu pensamento. Não, mas a do Flamengo eu concordo. Ô, Benja, vamos lá, com relação aí a tudo que aconteceu. O Tite, primeiro, um desses podcasts que ele foi, dentro das inúmeras vezes que ele negou o Corinthians, ele pegou e falou, foi em 2023. 2023? Foi 2023. Pode me chamar de mentiroso. Me chame de mentiroso se eu pegar um projeto agora. Foi pro Flamengo. Isso eu concordo. Na última passagem dele, Benja, ele tinha palavrado com o Corinthians, que na manhã seguinte ele estaria em São Paulo e estaria acertando o contrato. Do nada, à noite, eu tive um surto, quebrei tudo, não quero mais ir. Beleza, acontece, mas o Corinthians tem o direito e o dever moral e a vergonha na cara de nunca mais chamar esse cara para dirigir o clube. Ele negou o Corinthians por 3 oportunidades, Benjamin. Engraçado que quando teve a proposta do Flamengo, ele não foi lá e, eu tive um surto, eu tô num momento ruim. O Tite, ele é um treinador... Isso é injusto. O Tite é um treinador, Benja, que ele teve o sucesso dele dentro do Corinthians. Fora do Corinthians, ele ganhou uma Copa do Brasil pelo Grêmio e acho que uma Sul-Americana pelo Inter. Acabou a carreira do Tite.
O Tite, ele teve sucesso no Corinthians. Todos os outros trabalhos do Tite, com exceção do Corinthians, foram uma porcaria. Tem gente que se prende aí no retrospecto que ele teve dentro da seleção brasileira para falar de aproveitamento. Olha, pega o aproveitamento do Tite na seleção brasileira. Aproveitamento de técnico de seleção, para mim, eu me baseio em Copa do Mundo. Não nessas porcarias de eliminatória de Copa que você está pegando Bolívia, Peru, Venezuela. Eu acho que treinador de seleção brasileira para falar de aproveitamento... Na última não ganhamos da Venezuela. Pois nem é. aqui nem lá. Técnico de seleção brasileira, o aproveitamento tem que ser medido dentro de uma Copa do Mundo. E para mim o Tite teve 2 oportunidades e nas 2 passou vergonha. Saiu da seleção, foi pro Flamengo. Com o elenco do Flamengo não conseguiu fazer nada. O Felipe Luiz, que é um técnico muito menos experiente que ele, pegou o Flamengo ali e ganhou os títulos que ganhou. E a terceira coisa, pegou um Cruzeiro que também é um baita elenco e também não conseguiu extrair nada. Então, a carreira do Tite depois do Corinthians é ladeira abaixo. Não, eu concordo com tudo, eu não estou discordando. Ô, Benja, pra mim, é o que eu falei a respeito da ingratidão. A ingratidão, ponto, As acabou. únicas 2 coisas que eu não concordo. Ele negou o Corinthians 3 vezes. Ele não tem obrigação de aceitar. Mas então não fala nada, Benja. Calma. Ele bancou o negócio do Flamengo. Me chame de mentiroso. Me chame de mentiroso. Tite, você é um mentiroso. Mas essa é a parte que eu concordo. Então, acabou. Não, mas eu só estou falando que 2 coisas que eu não concordo. Ele não tinha obrigação de aceitar o Corinthians. Não tinha zero. Mas eu acho que a partir do momento que você E a banca uma outra? parada, Benja, se você... Desculpa, você sabe que a palavra vale muito mais que uma assinatura. Não, mas de um essa grande eu não, homem mas vale. eu não discordo então dessa. Acabou, Benja. Não, eu tô tentando A discussão falar é essa. que de tudo que você falou, eu concordo quase tudo. Eu só não concordo que ele tinha a obrigação de aceitar ser técnico do Corinthians. Não. Não é porque ele é o maior treinador da história do Corinthians que ligou, ele tem que vir. Ele é livre para escolher o que ele quer. E a outra coisa que eu não concordo é quando você fala, mas quando foi pro Flamengo ele não teve surto. Eu vou te falar, primeiro que essas coisas não se escolhe data, essas coisas aparecem do nada. Como eu já tive algo uma vez, e eu sei que é tenebroso, foi do nada. Eu acho que ficar na dúvida que o Tite realmente teve um problema, isso eu não acho justo. De resto, eu acho coincidência demais tudo acontecer contra o Corinthians. Ele falar que ele não trabalha mais naquela temporada e pode chamá-lo de mentiroso. E aí, do nada, o Flamengo chamou, eu fui. Aí depois, o contrato com o Corinthians estava acertado, Benja. Ele assinaria na manhã seguinte. Aí, do nada, também não quero mais. Uma vez eu saí de férias, no primeiro dia que eu saí de férias, eu entrei no meu quarto, fiquei 6 horas dentro do meu quarto, com 100% de certeza que eu estava morrendo. Ok, Benja, é uma discussão que eu não vou entrar. Essas coisas não se escolhem. Ok, mas é só isso ele agora. pode alegar qualquer coisa. Agora, pra mim, ele é um baita do ingrato. Não, você tem todo o direito. Não, ingrato eu discordo. Eu acho. Agora, você fala que ele é mentiroso, ele foi. Inclusive, ele mesmo falou. Exato. Mas não discordo disso. Que ele só fez um grande trabalho no Corinthians, também concordo. Que os 2 trabalhos na seleção foram bons, também concordo que não foi. Eu não estou discordando. Agora, só vou discordar disso, que ele não tinha obrigação de aceitar o Corinthians e que ele não... duvidar que ele teve um surto, um problema emocional no dia, não, mas as coisas podem acontecer, mas eu só posso me dar o benefício da dúvida também, porque ele mesmo falou, pode me chamar de mentiroso. E se eu acho ele mentiroso naquele aspecto, eu posso ter esse benefício de dúvida também. Tudo bem, ele teve um problema dele, respeito, mas é novamente um fato contra o Corinthians. Em 3 oportunidades ele negou um retorno. Então, ele tinha eu não obrigação traria de agora. aceitar o Corinthians, Michel? Benja, eu acho que eu concordo com o Mano. Tinha obrigação? Eu acho que é boleiro, irmão. Mas é opinião, eu não tô discordando. Na verdade, eu sim. concordo, mas... Baseado muito em cima daquilo que ele falou. E também, você mesmo falou, ele é o maior treinador da história do Corinthians. Sim. Então você tem uma história dentro do clube. Então, quando você tá apalavrado, quando você chega e fala que não tem possibilidade nenhuma de eu ir para outro clube e você vai, aí eu acho que é é a ingratidão com o Corinthians. Então, assim, eu concordo com o Mano. Eu acho que, e pra mim, a minha opinião hoje sobre o Tite, não acho hoje, eu acho um treinador ultrapassado pra mim, vendo os resultados dos últimos trabalhos que ele fez depois de que saiu do Corinthians. Então, se fosse ver o lado técnico da coisa, é um treinador que pra mim hoje não merecia estar no Corinthians, talvez não merecia estar nem no Cruzeiro. Só um adendo no contrato, tá? Eu não falei que eu traria o Tite agora. Eu acabei de falar, eu concordei com o Sereno. Eu não mandaria o Dorival embora hoje, acho um absurdo. Eu não estou falando que tem que trazer o Tite. É só uma opinião sobre o Tite. E a qual eu concordo com vocês em quase tudo. Mas vamos lá, mas levando para esse lado emocional mesmo que você falou. Não, eu acabei de falar. Isso quer dizer o quê? Você perguntar para mim, Benja, você mandaria o Dorival embora hoje para trazer o Tite? Não. Ô, Benja, até um adendo com relação Eu não mandaria o Dorival hoje embora para trazer ninguém aí. Eu acho que ninguém vai apagar a história do Tite no Corinthians, mas ela mancha.
ela mancha, assim como manchou a do próprio Guerreiro. Eu acho que o jogador ou o treinador, ele não precisa realmente falar alguma coisa, Michel, para agradar a torcida. Exatamente. Não existe uma arma apontada para a cabeça dele exigindo que ele fale aquilo. Mas quando ele fala, por livre e espontânea vontade, como o Guerreiro falou, que no Brasil eu só jogo no Corinthians... Não, mas você vai pagar pela boca. Vai pagar. Mas você vai pagar pela boca. Isso é tanto o treinador feio, como o cara. jogador. Gente, mas eu não tô preferível negando você nada não falar disso. nada. Eu não neguei nada disso. Eu não tô discordando de vocês disso. O Tite falou, podem me chamar de mentiroso. E tem um negócio que o jogador, treinador, dirigente, eles precisam parar de ser burros. Tem um negócio chamado zica de corintiano. A zica do corintiano, quando o cara joga aquela zica, é um negócio que você não vai na macumba pra tirar, você não vai no terreiro, você não vai na igreja. Vitor Pereira que o diga, né? Vitor Pereira, Guerreiro, Ricardinho, goleiro Felipe, Tite. Pega aí, tem inúmeros exemplos aí de pessoas que traíram o Corinthians, saindo pela porta dos fundos ou deixando uma imagem arranhada. Ninguém deu certo quando saiu do Corinthians. Nunca mais. Zicado desse jeito, nunca mais. Carlos Miguel na Inglaterra também. Carlos deu Miguel. certo. Tá goleiro titular. Agora Não, sim. mas- Mas a torcida também não zica confia passou? tanto, não. Não, mas Ó, quer um exemplo? Eu posso dar um exemplo meu. Eu sempre fui São Paulino desde moleque. É uma estratégia que foi minha. Eu nunca, desde quando eu cheguei no São Paulo, alguns que conhecem minha história, sabem, me conhecem desde moleque, sabem que eu sempre torci pelo São Paulo. Mas eu nunca declarei isso naquele período que eu jogasse. Se você tivesse declarado que você não jogava no Palmeiras? Não, aí eu ia pagar pela boca. Aí eu ia estar sofrendo até hoje. Com certeza. Com certeza eu ia estar sofrendo até hoje. Mas olha, gente, o Marcelinho Carioca nasceu no Flamengo, é flamenguista, é carioca, se tornou corintiano, normal, porque o jogador tem isso e eu respeito. E é ídolo da torcida do Corinthians e jogou no Corinthians. O Rincon também jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, mas a questão, Benja, é o cara bancar o negócio. Você imagina, por exemplo, o Vampeta, que cansou de aloprar o São Paulo. Você vê o Vampeta jogando no São Paulo? Você imaginou já alguma vez? Daí ele assumiu, ele assumiu. Ô, Olha, Celito, eu vou- o Tite jamais deveria ter falado, me chamem de mentiroso. Pois é. Aí é que... Uma vez eu também, Aí é que eu lembro pegou. do Beluso, numa época, acho que do negócio do Valdívia, vende, não vende. Não sei se foi o Beluso também, não me lembro. Que algum presidente do Palmeiras falou, só sai sobre o meu cadáver. Aí sai, velho. O Leonardo, Não dá pra bancar. o Leonardo Jardim, técnico agora do Flamengo, disse no Cruzeiro que no Brasil só seria técnico do Cruzeiro e agora é técnico do Flamengo. Essas coisas acontecem. O Tite nunca disse que no Brasil eu só treino o Corinthians. Isso ele não disse. Ele tem uma relação, uma história espetacular com o Corinthians, o maior técnico da história do clube, mas de fato pegou muito mal quando ele saiu da seleção brasileira. Ele falou num podcast que, me chamem de mentiroso se eu trabalhar até o final do ano em algum chamar, clube. Pode chamar. E ele foi trabalhar no Flamengo. Agora, você recusaria um convite do Flamengo? Não. Então, também tem essa. Mas essa questão... Mas eu não mas teria. aí- É que eu você não concordo fala com o Mano e com o Michel. Não crava. Não banca. Não crava. Ainda mais ele crava. sabendo que ele era um cara requisitado no mercado naquela altura do campeonato e que poderia pintar essa proposta. Agora, ô, Mano, então, tem aí, bancou, fala, já que de fato o Dorival tá numa altura da vida, Michelito, que ele apertou. Sabe aquela tecla? Do F. Sabe qual que é, né? A tecla do F. Ele apertou e ele foi até o fundo. A tecla já até saltou do notebook dele. Se liga aí, ó. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, tentando deixar o meu melhor. A partir do momento que a diretoria acha conveniente uma alteração, eu sei o caminho de casa. Estou muito tranquilo em relação a tudo isso. Por quê? Porque eu estou entregando o meu melhor ao Corinthians, como foi o ano passado. As cobranças também foram muito grandes, mesmo sabendo que não tínhamos contratações, tínhamos 12 jogadores no departamento médico, as cobranças foram iguais. No final comemoraram, não? Então, o importante é como a gente finalize, não é como a gente inicia os campeonatos. Eu acho que isso é fundamental. Se eles acreditarem, se eles confiarem, pode ter certeza que os resultados vão acontecer. Eu não sou bobo, não, e eu sei como fazer. E sei como chegar. Sei como chegar. Eu acho que eu já mostrei em algumas oportunidades para muitas pessoas que eu sei como chegar em finais de competições. Mano, Michel e Cereto. Foi duro, direto, objetivo, sem papa na língua. Gente, eu vou repetir. Cereto, Michel e Mano. Não tem o menor cabimento esse papo de mandar o Dorival embora agora. É uma sacanagem. Opinião, não tem. Sabe por que estão pegando no pé do Dorival dentro do Corinthians? Porque ele botou o pau na mesa para evitar a transferência do André.
Se não fosse o posicionamento dele na entrevista coletiva depois do jogo contra o Novo Horizontino, o André já estava vendido. O André já estava vendido. O Osmar Stabile já tinha aceitado a proposta do Milan. O Marcelo Paz estava louco para vender. O Dorival falou grosso na entrevista coletiva. A opinião pública ficou do lado do Dorival. E aí o Corinthians teve que recuar na Então não é pela parte técnica. Não é pela parte técnica. O que está pegando foi a venda do André. Foi. Pô, olha o que o Dorival fez com o time do Corinthians. Um time Você mandaria o Dorival embora agora? Não, mas nunca. Não, mas lógico que não. Olha, lógico que não. Eu estou com medo de perguntar para você. Você está franzindo muito a testa. Não, é pra você tá fazer parecendo o cara do homem, o homem de pedra lá Não, mas agora ele não vai Coisa, ser né? contra. É o Coisa. Ele não vai, Eu sou contra a demissão do Dorival, Mas... porém, o fato de ser contra a demissão não quer dizer que ele não tenha que ser criticado. Por exemplo, Dorival, você falou, tô dando o meu melhor. O seu melhor hoje é uma porcaria, é um trabalho horroroso, é um lixo. O Corinthians ele não vence 6 jogos, Benjamin, inclusive numa sequência, e qualquer treinador do Campeonato Brasileiro daria graças a Deus de pegar. O Corinthians numa sequência que ele teve Curitiba, Chapecoense e Santos, no caso aí Santos e depois Chapecoense, o Corinthians deveria no mínimo, de maneira trágica, ter feito 7 pontos. Para qualquer time que tem algum tipo de ambição no Campeonato Brasileiro, nessa sequência, obrigatoriamente o Corinthians deveria ter feito no mínimo 7 pontos, para não dizer 9. E o Corinthians conseguiu fazer 2. Então, o Corinthians está praticando hoje um futebol nojento e ridículo. E isso é trabalho do Dorival. Porque quando a gente fala que esse elenco do Corinthians aí é um elenco acomodado, que é um elenco vagabundo que escolhe jogo, Benjamin, isso aí está atrelado à postura do técnico. E guardadas as proporções, o Dorival ele deu a mesma declaração que o Bidu deu a semana passada e foi duramente criticado. Só que o Dorival passa um pano. Ô Dorival, eu não me esqueço ainda, no jogo de volta contra o Cruzeiro, porque na ida você foi muito bem, armando o time do Corinthians pra cima do Cruzeiro no Mineirão, numa postura extremamente agressiva que ninguém esperava. Só que no jogo de volta você foi engolido dentro de casa, com o resultado na mão. E quem salvou seu pescoço ali foi o Hugo Souza pegando o pênalti do Gabigol. O jogo contra o Vasco, primeiro da final da Copa do Brasil, o Corinthians também tomou uma baita numa pressão dentro de casa do Vasco e poderia ter perdido aquele jogo. Empatou, buscou a vitória no Maracanã. Então você é um técnico que muitas vezes deixa a desejar nas escalações que você faz, na demora que você tem para mexer e nas substituições erradas que você faz também. Você trocaria pelo Vojvoda? Não, nem a pau, nem a pau. Isso daí é trocar 6 por 4. Se o Corinthians tiver que trocar um técnico hoje, para trocar um 6 por nota 9. Eu gosto, por exemplo, do Jorge Jesus, eu gosto do Léo Jardim, eu gosto do Arthur Jorge, mas todos esses aí estão empregados. Você gosta de treinador português? Gosto. Só os portugueses? Não, só que hoje no Brasil, Benja, eu não vejo hoje um técnico à altura que venha para fazer qualquer tipo de sucesso dentro do Corinthians, cara. Eu acho que o Corinthians deveria apostar novamente num gringo. O Corinthians, ele teve ali, por mais que tenha saído também de uma maneira pouco amistosa, inclusive é outro que está quebrando a cara, o Vitor Pereira, como o Cereto lembrou aqui, mas dentro do Corinthians, Benja, ele não deixava esses jogadores aí acomodados, não. Porque você se lembra muito bem, quando ele saiu, foram tudo em podcast. Fábio Santos, Fagner, Roger Guedes, Juliano, todo mundo meteu o pau no cara. Mas dentro de campo corriam que nem louco. Porque ele falava pros caras no vestiário, falava, se vocês quiserem me full, eu full com vocês lá na frente também. Vou te falar um treinador que eu gostaria de ver um dia dirigindo o Corinthians, tá, gente? Renato Gaúcho. Ah, você é louco. Agora, o Renato Adoraria ver o Renato Gaúcho Renato Gaúcho odeia São Paulo. Esse é o problema. O Renato Gaúcho não vai trabalhar em São Paulo. A cabeça do Renato mudou, gente. Ah, mudou. Depois de um Grenal que ele perdeu em Porto Alegre, ele não ficou nem na coletiva pra pegar um voo pro Rio de Janeiro, pra jogar futebol aí no outro dia. O presidente do Grêmio desceu o cacete nele. O Abel também não ficou na coletiva. Ele falou que antes do jogo falou, não vou ficar na coletiva e vou embora. Cara, o cara ele tinha um compromisso. O cara pegar uma folga dele aqui, 40 minutos voltar, tô só falando que um dia eu gostaria de ver. Mas você concorda com o Mano? Olha, o Corinthians foi campeão outro dia, né, Benja? O Corinthians foi campeão no dia 1º de fevereiro, campeão da Supercopa. Dia 22 de dezembro. O Corinthians foi no dia 21 de dezembro, campeão da Copa do Brasil. Eu acho que o trabalho do Dorival Júnior merece algumas críticas, sim, né? Ele merece ser criticado. O time poderia estar jogando mais do que tem jogado, mas ele tem alguns argumentos que são bons. Quais? A ausência da pré-temporada, por exemplo. Jogadores machucados. O Caio César foi contratado outro dia e já está machucado. Jogou muito bem contra o Santos e já está machucado de novo. O Memphis não joga nunca, né? Não jogou a partida passada contra a Chapecoense, vai jogar hoje contra o Flamengo, tomara que ele jogue bem. Então, o Dorival Júnior não tem os reforços. Contrataram o marroquino lá, o Zacaria Labiá, ele teve que engolir a seco a contratação desse jogador, que não tem condição técnica de jogar no Corinthians. Não tem sido nem relacionado por banco, foi relacionado no último jogo, mas provavelmente não deve ser
aproveitado. Vamos ver se o Lingard vai resolver alguma coisa com a camisa do Corinthians. Então, o Dorival, desde que chegou, tem pedido reforços. E esses reforços não têm chegado com a qualidade que se imagina e nem com a quantidade que se imagina. Então, eu acho que o Dorival tem bons argumentos para defender o próprio trabalho. Mas, ô Cereto, por exemplo, quando ele fala a respeito de lesões, o Caio César era até nítido que ele se machucaria, porque ele jogava no futebol árabe, que é quase semi-amador. É um futebol que o cara, sei lá, tem um camelo que ele tira foto com turista. Hoje não é mais assim, não. Ah, Benja, mas não exige-se tanto no futebol. Não, mas não exige-se não é a tanto Premier League, mas não é também só ir mais como era antigamente, mas não exige-se tanto do físico, porque a gente sabe que o nível lá é mais baixo. É claro que você tem jogadores de muito nome lá, Cristiano Ronaldo, enfim, uma série deles que também estão lá. Mas o futebol árabe é um degrau abaixo em termos de entrega física, e o jogador ele vai se acomodando, é igual um camaleão, ele vai se adaptando ao ambiente. É muito raro você ter um Cristiano Ronaldo treinando aí 8 horas por dia para manter um condicionamento físico que ele tem lá e destruir do jeito que ele destrói. Porque o jogador ele vai, deixa pra lá, tô jogando com um monte de pinga de litro aqui, então deixa quieto. Pinga de litro. Agora, por exemplo, o Dorival, Cereto, ele ficou parado praticamente 2 semanas para enfrentar aí 3 jogos, tá? Até então, no Campeonato Brasileiro. E novamente ele vem com esse papo ridículo. Eu preciso rodar o time, não sei o quê. Esse time do Corinthians é uma porcaria porque ele não tem padrão, ele não joga junto. Todo jogo o Dorival mexe. E se esses caras, que são atletas profissionais, Michel, não conseguirem jogar 4 jogos consecutivos, depois de ficar praticamente 2 semanas parado, troca de carreira, velho. Troca de carreira, vocês não são profissionais. Vocês estão de brincadeira. Esse papo de romantizar o esforço do jogador tá enchendo o saco. Viu, Michel? Tá enchendo o saco. O Michel é um cara que ele vai falar daqui a pouco. Jogador de antigamente, Benjamin, o cara fazia força pra estar em campo. Eu quero jogar, pô. Hoje em dia ele faz força pra não jogar. Você vê esse lazarento desse Memphis. Eu quero ver se na Copa, Memphis, você vai falar pro Peixe Boi lá, pro Ronald Koeman, olha, eu quero fazer controle de carga, eu não posso jogar todo o jogo. Você vai estar todo o jogo em campo, de 3 em 3 dias. Só que no Corinthians você não faz isso. Mas sabe por quê? Porque é nítido que a preocupação dele é jogar a Copa. Exato. E é por isso que o treinador do Corinthians, até o Cereto falou do Dorival. Mas ele teve que engolir. Não tem que engolir não, Cereto. O Dorival hoje ele tem tamanho, saiu de uma seleção brasileira pra chegar e falar, não quero a porra do Zacarias Labiade no meu time, porque se alguém machucar ele que vai ter que entrar e vai arder em mim. O Corinthians deve 40 milha pro cara. 40 milhões, deve ir pro Memphis. O cara manda e desmanda. Ele vai, traz o cara aí, mas sabe o que eu não consigo, eu queria entender o que esse cara tá fazendo, porque eu conheço muito corintiano, eu vou falar do Memphis, os caras defendem ele à torta e direita. Falo, velho, o cara ano passado não fez o tanto de gol que o Reinaldo fez, o Reinaldo lateral. Fez mais gol que ele o ano inteiro. Esse cara tem uma moral gigantesca, parece que o que ele tá fazendo no Brasil é gigante. Você não renovaria o contrato do Memphis? Mas nem a pau. Você renovaria? Claro que não. Você renovaria? Eu renovaria se ele aceitasse outras condições financeiras. Se aceitasse reduzir o salário, não vai aceitar. Se aceitasse acabar com a história dos bônus, né? Porque, ele dá um passe e ganha bônus. Ele faz um gol, ganha bônus. Mas ele ganha um campeonato, ganha bônus. Você acha que hoje, a nível técnico, ele merece essa renovação? Tecnicamente, o que ele vem demonstrando dentro de campo? Mas vem cá, você tira ele do time, você coloca quem? O Pedro Raul? Você coloca quem? O Guinegão? Então é melhor você ter o Memphis em campo, desde que ele apresente mais do que ele tem apresentado, de fato. Ele foi muito importante em 2024 e muito importante em 2025. Esse ano, ele fez um gol só em 11 jogos. Então, de fato, esse ano ele está muito abaixo mas do que como é que pode renovar com o cara se o Corinthians deve quase 40 milhões para ele? Gente, você deve 40 milhões. Se ele aceitar a renovação... Ele também. Não vem com esse papo de amor, o caramba. Cara, 40 pau deve pra ele. Não, mas eu discordo. Eu não levo nem pro lado financeiro. O cara que é o maior artilheiro da seleção holandesa, realmente, tecnicamente, eu acompanhei muito desde a época que ele foi pro Lyon. Então, é um jogador que quando ele chegou no Brasil, eu falei, se ele tiver no auge técnico, ele vai atropelar. 24, que nem você mesmo falou, 24 ele foi importante, 25 ele foi importante. Mas um jogador desse, eu vejo os números não dá. Pra mim, não dá. Ele tem condições para fazer muito mais dentro do Corinthians. É um jogador que todo jogo ele tem que resolver. Eu também acho. Eu falo a nível técnico. Então, assim, o que ele vem jogando no Corinthians pra mim é zero. Eu também acho. Mas o clube deve 40 pau pra ele. O cara tem uma... Não tô defendendo. O clube deve 40 pau pra ele. O cara tem uma Copa do Mundo batendo na porta logo ali. Aí o cara fala, eu tenho Copa do Mundo. Os caras não me pagam. Entendeu? É um
mando aqui. Gente, o Memphis, ele faz o que ele quiser. Não vou jogar, não vai jogar. Ó, traz o Zacarias aí, traz o Zacarias. O Lingard. Óbvio que o cara deve ter dado um telefonema, vem e tal. Vem! Então, cara, o cara tá numa situação cômoda. A partir do momento que você tem... O cara faz um gol no ano e é tratado que nem ídolo lá. Tá de sacanagem. Não, mas a torcida do Corinthians muitas vezes... Eu não acho que... eu concordo com você. Mas, de novo, cara, olha a situação aí. Não, mas, ô Benja, com relação ao Memphis, cara, o que irrita é justamente isso, o Cerito. Ele não disputa uma bola. Pé de ferro ele não põe em uma. Dividida pelo alto também ele não sobe em uma. Ele espera a bola cair e tentar correr atrás. E se a bola for muito longe também ele não faz questão de ir. Então é um cara que vira e mexe, ele faz um golaço, como ele fez contra o Santos, como ele fez lá contra o São Paulo, naquele lá que ele deu uma caneta. E ele tem estrela, ele é capaz de fazer um hoje. É capaz de fazer. E aí vão falar, tá vendo? Fala do cara agora. Como se ele estivesse fazendo um favor. Agora, eu vou dizer também outra coisa. Caso usem hoje uma possível derrota pro Flamengo para mandar o Dorival e Júnior embora, também é outra sacanagem, hein, gente? Porque eu vou dizer aqui pra vocês, hein? O Flamengo ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena... Normal. Normalíssimo. Normalíssimo. Até porque, gente... Né? Tudo bem, o Corinthians foi campeão da Supercopa em cima do Flamengo, jogou muito título justo, ok. Mas o time do Flamengo... Eu não sei quantas vezes mais é melhor que o time do Corinthians. Sim. O que não poderia ter acontecido era o Corinthians perder para o Bahia na primeira rodada na Vila Belmiro. Curitiba. Perder para o Curitiba, perder pontos para a Chapecoense. E aí eu acho que cabe uma crítica importante para o Dorival Júnior. O Santos, porque o Dorival passa a impressão de que não sabe disputar campeonato de pontos corridos. Porque esses jogos citados, num campeonato de pontos corridos, você tem obrigação de ganhar. Então, desculpa, a Fiel pode sonhar com a Libertadores? Com a Libertadores eu não sei, mas Copa do Brasil de novo. Copa do Brasil de novo pode ser. Libertadores é difícil, né? O que realmente incomoda no trabalho do Dorival, Benja, é justamente essas desculpas esfarrapadas. Perder do Flamengo hoje não é normal? Então, Benja, seria em outros moldes. Por exemplo, eu não teria poupado contra a Chapecoense. Esse negócio de ficar poupando jogadores aí. Cara, na boa, Michel, ficaram 2 semanas parados, 4 jogos consecutivos, esses caras não conseguem jogar. E ficar sempre com essa desculpa ridícula em começo de temporada. Né? O calendário. Exato, se a gente tivesse em novembro, justificaria talvez um jogador de mais idade ser preservado. Mas, cara, a gente tá falando de um monte de cara de 20 e poucos anos de idade. É absurdo, cara. É absurdo. E o Dorival, cara, ele parece aqueles pais que passam a mão na cabeça de filhos, que o filho vai mal na escola, ele põe a culpa no professor, ele põe a culpa na matéria, ele põe a culpa na estrutura, mas ele nunca vai responsabilizar o filho. E no caso, o filho aqui são jogadores. E esses jogadores, eles fazem o que querem dentro do Corinthians. É absurdo quando eles ficam bravinhos aí, porque a gente não gosta desse termo que a torcida usa, que a gente escolhe jogo. Então, me provem por que o Corinthians, campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa, jogando com o mesmo elenco, tem essa postura patética no Campeonato Brasileiro. E volto a falar aqui, não me ponham a culpa em cansaço. Gente, a gente está com praticamente aí menos de 2 meses de temporada ativa aqui no futebol brasileiro. O Corinthians ele começou a jogar no meio de janeiro, o Campeonato Paulista, e preservando os jogadores. Não colocou todo mundo à disposição ali logo de cara. Então a gente tem 2 meses que esses caras aí estão falando, eu não consigo jogar. Gente, são atletas profissionais. O calendário é apertado, principalmente esse ano, não só para o Corinthians, Dorival, mas para todos os times que estão lá. E poucos times estão fazendo o que você faz. Se o Corinthians não tem padrão, Dorival, a receita básica do bolo para esse time começar a ganhar uma cara é você manter uma porra de uma escalação titular. Mas tem uma coisa, né, mano? Mais uma vez, eu acho que o argumento do Dorival, ele se embasa na questão da ciência da fisiologia. Chega lá, a fisiologia para ele, o departamento médico diz para ele, olha, você não pode escalar esse jogador porque senão corre o risco de se machucar. Ele escalou o Yuri Alberto contra o São Bernardo, domingo de carnaval, na última rodada do Campeonato Paulista, era time reserva do Corinthians, ele botou o Yuri Alberto no segundo tempo, o Yuri Alberto se machucou, ficou 1 mês fora. Caio César jogou contra o Santos, se machucou, ficou um tempão fora. Matheus Pereira se machucou, ficou um tempão fora. Se os médicos e os fisiologistas dizem para ele que ele não pode escalar determinados jogadores porque correm o risco de jogar, ele vai botar os caras para escalar. Eu também sou absolutamente contra poupar jogadores. Agora, em comparação a outros elencos, o Palmeiras tem elenco para rodar, o Flamengo tem elenco para rodar. O
Corinthians, quando roda, cai demais a qualidade técnica. Mas o rodar, ô Cereto, eu acho que tem que rodar pontualmente alguns jogadores. Por exemplo, 2 ou 3. Nossa, mas que jogo. Eu tô pensando agora. Mas que almoçada que ele te deu, né? Não, eu vou rebater a ciência e ele falou: olha, a questão não é a ciência. Nossa, ficou até a questão, mal, vamos né, lá. Michel? Eu acho que estão dando... Michel, liga pro Samu pra ele vai falar a opinião dele aqui. Eu acho que eu vou... Vai lá, fala aí. Ó, o negócio é o seguinte, primeiro, com relação à fisiologia. Não tô querendo menosprezar a ciência. Não é menosprezar a ciência e tampouco menosprezar esses profissionais. Mas eu acho que estão dando muita moral pra esses caras. Antigamente, Benja... Quem escala hoje é o CK? Praticamente. É o CPK. Olha, o CPK tá alto. Quando o jogador fala, professor, eu quero jogar, eu tô bem. Cara, e o CK dá aqui, não. Eu já arrumei problema com isso. Então, mas a vontade do jogador não prevalece? Hoje não, mas eu já arrumei. Por exemplo, eu já cheguei um dia na minha rede social e falei que acho que nada melhor que o próprio atleta que com certeza conhece bem o seu corpo para decidir se tem condições ou não de jogar. Lógico. Mas você já teve na época do Palmeiras o teu CK deu para não jogar? Toda vez que eu achava que eu joguei. Mas explica pra quem tá em casa. Eu joguei, tipo... Explica pra quem tá em casa que não tá familiarizado com o CK. O que é o CK? Quando é feito o exame? Por exemplo, jogou ontem. Aí hoje, chega no treino da manhã, eles tiram lá faz um furinho no seu dedo e tira o CK. Se ele tiver alto, você tá muito cansado, então você não... Só que, Benja, eu acho que o jogador, isso aí, antigamente não tinha CK, o calendário brasileiro, ele é propício a você realmente ter um desgaste, não tem como. Mas, cara, eu acho que hoje em dia, além do CK, dependendo da estrutura do seu clube, você entra lá no Palmeiras, você entra numa máquina que os caras escaneiam o corpo inteiro. Tem o GPS também. Tem o GPS. Então, assim... Lógico, isso ajuda? Ajuda. Mas eu acho que tinha que valorizar muito o sentimento do atleta. E ele tomar essa responsabilidade de dizer, não, eu tenho condições de jogar, eu vou pro jogo. Hoje em dia, sim. Hoje um jogador, cara, não tem como. O processo, por exemplo, pós-jogo é CK, você vai fazer milhões de coisas, aí eles vão analisar... Cara, assim... Só dar um recado pro Zico. Nada contra, mas Pro Zico, quero dar um recado pra ele. Pelo amor de Deus. O Reinaldo era um absurdo. Absurdo. Comemorava assim. Ô, Michel, o Flamengo hoje é muito mais favorito que o Corinthians? Lógico, muito. Com certeza. É muito. Não, você pode falar... Tá usando o anticorintiano. No jogo de hoje? Tá louco. Eu não acho que seja tão favorito, muito. não. O último encontro entre eles deu Corinthians e jogando muito mais do que o Flamengo. Em outras circunstâncias, mas o Corinthians joga em Itaquera, o que não significa muito quando é jogo contra o Flamengo, mas eu acho que dentro dessa linha de raciocínio do Mano, de que o Corinthians escolhe os jogos, sim, hoje é um jogo que o Corinthians vai escolher. Pra jogar. Mas pra você escolher bem, viu? Porque vai pegar. Se o Flamengo tiver naqueles dias que o Flamengo também vai resolver. Hoje aqueles dias ferrou, hein? Ontem tinha 54 mil no Morumbi achando que ia dar. Não, mas o São Paulo vai estar freguês do Palmeiras. Ultimamente tem sido. Não, mas o retrospecto do Corinthians também com o Flamengo nos últimos tempos também é que o time do Corinthians é aquele negócio, quando quer jogar, é diferente dessa porcaria que a gente tá vendo. E tem aquela velha frase... vai completo hoje, mano? Vai. O Flamengo vai completo hoje? Possivelmente também. Mas o Flamengo, Benja, tem alguns jogadores aí que são encarados como titulares que não estão tão bem assim. Então, nesse caso, eu acho que o Corinthians agora com a volta do Yuri Alberto, já jogou o último jogo, deve formar dupla com o Memphis. E o Corinthians, inclusive, hoje deve ter o Carrillo como titular também. Agora, com relação a querer jogar, Cereto, eu acho que o Corinthians, ele sabe muito bem que hoje a batata assa se ele não quiser jogar. Porque uma neoquímica lotada contra um Flamengo, que a gente sabe da rivalidade que existe, ainda mais vindo de uma conquista de Supercopa. Se esses caras não correrem hoje, esses jogadores estão ferrados. E como diria Nelson Mandela, Benjamin, quanto mais jogos você tá sem ganhar, mais próximo da vitória você está. O Corinthians já tá sem vencer. Mandela falou isso. Mandela.